Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em mais um discipulado da palavra de Deus, o nosso FDR, e estamos felizes de podermos ensinar a palavra de Deus, mas sempre nós declaramos que nós não queremos ensinar a letra, mas o espírito da letra. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 17 ao verso 22. E eu queria falar sobre fé. Amém? Então, pega a sua Bíblia para nós juntos buscarmos a revelação de Deus para esse momento. Marcos capítulo 9, verso 17 diz: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai defiando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o a mim. Aleluia. E eles trouxeram até ele, e vendo o espírito, imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão e revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo passou desde que isto veio a ele? E ele disse: desde uma criança. E muitas vezes isto o tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Repita comigo: todas as coisas são possíveis àquele que crê. Na história da Bíblia, a fé, ela sempre foi a marca de um discípulo de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus eram conhecidos como crentes. E Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. A fé significa uma total dependência de Deus. É isso que nós podemos definir a fé. A fé é uma dependência total de Deus. Quando eu dependo totalmente de Deus, a fé se manifesta na minha vida. Quando Adão pecou, ele saiu da dependência de Deus. E pior de tudo, ele entrou em uma independência. Ou seja, ele entrou na incredulidade. E essa é a razão pelo qual Deus colocou uma prioridade tão alta assim, que é a minha fé, a tua fé. A fé
ela é a forma pelo qual nós somos restaurados a um relacionamento com Deus, ou seja, dependência de Deus. Você está aí comigo? Quando Adão pecou, ele saiu debaixo da dependência de Deus e entrou em um processo de incredulidade. E a fé veio para restaurar não apenas o nosso relacionamento com Deus, mas a nossa total dependência dele. E essa dependência de Deus, nós a chamamos de fé. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, ela nos leva além dos nossos 5 sentidos de visão, de audição, de paladar, de olfato, de tato, porque a fé o libera da sua capacidade limitada de ver as coisas. Pela fé, você passa da incapacidade para a capacidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o caminhar da fé. E esse caminhar da fé é o caminhar pelo qual todos nascidos de Deus são chamados. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 20, a Bíblia fala que nós somos chamados onde nada vos será impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é fé? Fé é uma ação de obediência em resposta ao que Deus falou. Você está aí comigo? A fé é uma ação de obediência àquilo que Deus falou. E a verdadeira fé, aleluia, ela expressa, em primeiro lugar, obediência, e em segundo lugar, ação em resposta, e em terceiro lugar, ao nosso ouvir a palavra de Deus, ou seja, a voz de Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Sabe, queridos, fé, nós estamos falando sobre fé, e eu percebo que, inclusive nós pregamos domingo passado sobre uma fé que hoje está existindo, que deixou de ser a fé em Deus para a fé na razão. E fé significa termos confiança. O que é confiança? Certeza.
numa outra pessoa ou nas palavras desta pessoa. Ter fé em Deus envolve uma troca de autoconfiança pela confiança de Deus. Você está aí comigo? Você troca a tua autoconfiança pela confiança de Deus. Eu não confio mais em mim. A minha confiança está em Deus. Isso é fé. Ou seja, nós paramos de confiar em nós mesmos e confiamos nele. Abandonamos a dependência das nossas fontes. E você sabe muito bem que as nossas fontes, elas são limitadas de conhecimento. E começamos a receber de uma fonte, aleluia, que é ilimitada. Louvado seja o nome do Senhor. Há, na realidade, dois tipos de conhecimento. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo declarando: e o meu discurso e a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, ou seja, para que a minha fé não esteja apoiada na sabedoria dos homens, aleluia, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém, não a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, que são reduzidas a nada, aleluia. Mas nós falamos a sabedoria de Deus, em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo, para a nossa glória, aleluia, aleluia. E diz aqui no verso 8, o qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, pois se tivesse conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. Sabe, há dois tipos de conhecimentos: o conhecimento através dos nossos sentidos. Todo conhecimento que vem ao homem natural, vem a ele através dos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. E esse conhecimento, ele é limitado, e o apóstolo Paulo fala que esse conhecimento limitado é a sabedoria humana. Mas há um segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento através das revelações. Louvado seja o nome do Senhor. E esse conhecimento, ele não se baseia nesses 5 sentidos. Ele não se baseia em um raciocínio natural, e sim numa fonte alternativa, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele é recebido através do espírito do homem, e é descrito
como a sabedoria de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, nós andamos por fé e não por vista. Aleluia! E nós precisamos ter uma base para a nossa fé. E a base para termos fé em Deus, ela encontra-se em 3 importantes realidades. Primeira, a natureza de Deus. Hebreus capítulo 6, verso 13, a palavra de Deus diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Aleluia! Sabe por quê, queridos? Deus, Ele não pode mudar. Aleluia! Em Malaquias capítulo 3, verso 6, ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Tiago capítulo 1, verso 17, diz a palavra de Deus: toda boa dádiva e todo, aleluia, dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Eu sou o Senhor e não mudo. Então, a natureza, a base da nossa fé é a natureza de Deus. Ele não pode mudar. Ele também não pode falhar. Jó, no livro de Jó, capítulo 42, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jó, no capítulo 42, verso 2, olha o que Jó diz. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento teu, aleluia, pode ser impedido. Oh glória! Quem estava falando? Jó. Você conhece a história de Jó? E eu não vou aqui desviar o foco para a história de Jó, mas você sabe que Jó perdeu tudo, ficou sem nada, mas não em nenhum momento deixou a Deus, porque dentro dele tinha uma convicção do Deus pelo qual ele servia, amava e ansiava. E outro ponto da natureza de Deus: a primeira, ele não pode mudar, ele não pode falhar. E o terceiro ponto da natureza de Deus: ele não pode mentir. Números capítulo 23, verso 19. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Você está ouvindo isso, meu querido? Você está ouvindo isso, meu querido? Deus não é homem para que minta. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E essa é a base da nossa fé.
se você não tiver essa base, se você não crê na natureza de Deus, você pode falar, você pode declarar que tem fé, mas quando vem as lutas, quando vem as batalhas, quando vem as perdas, quando vem a falta, aí sim, Deus está te provando, para verdadeiramente saber se a natureza dele está em tua vida. Infelizmente, nós temos visto muitos dentro da própria igreja, não são poucos, muitos reprovados na prova da fé. Sabe, Hebreus capítulo 12, aleluia, verso 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, está sentado à destra do trono de Deus. Quando é, meu querido, que a minha fé era fortalecida? Quando os meus olhos estão fitos em Jesus, não nas circunstâncias, não nas situações, não naquilo que meus 5 sentidos estão declarando para mim, mas sim na natureza de Deus da minha vida. Jesus, Ele tornou-se a fonte da nossa fé em Deus. Ou seja, Jesus, Ele é a base da nossa crença. 1 Coríntios capítulo 1, aleluia, 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que mais vós sois dele, Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. E lá em Mateus capítulo 24, verso 35 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 12, ele diz: disse-me o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Você que está nesse treinamento para ser discípulo, não membro de uma igreja, não uma multidão, não um seguidor ocasional, mas um discípulo de Jesus. É que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela permanece fiel para sempre. E a fé, ela vem quando Deus traz uma palavra específica, que tudo o que Ele já disse, diretamente a nós, em nossas circunstâncias, ela é verbalizada de uma maneira, quando em meio à circunstância, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor nos revelou, aleluia, em meio à luta, em meio à batalha, essa palavra torna-se viva em nós. E quando essa palavra se torna viva em nós, no meio das grandes lutas e batalhas que nós enfrentamos, sabe o que acontece? Você está comigo? A fé
princípio da fé é o de operar em nossa vida continuamente. Você está comigo? Não importa as circunstâncias. Romanos capítulo 3, verso 27, diz assim: onde está então a glória excluída? Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Louvado seja o nome do Senhor. A fé está acima de todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 1, verso 17: porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, o justo viverá pela fé. A fé que o Senhor nos dá como um dom. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9 diz assim: pois pela graça sois salvo por meio da fé, e isso é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se vanglorie. Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, verso 3, que Ele nos deu uma medida de fé a cada um de nós. Cabe a mim fazer com que essa medida cresça, fazer com que essa medida venha a tomar volume. E sabe quando é que essa medida cresce? É quando eu estou diante das circunstâncias, é quando eu estou diante das batalhas, e imediatamente a palavra de Deus vem viva dentro de mim, e eu prefiro tomar posse da palavra do que olhar para as circunstâncias e as dificuldades que estão à minha volta. A fé, ela sempre vem de uma palavra de Deus. Primeiramente, Deus, Ele te encoraja falando uma palavra relevante em meio à circunstância que você está vivendo. Sabe, é quando você está diante de batalhas, diante de lutas, Deus te dá a palavra. E você lê a palavra, e essa palavra testifica no teu espírito a promessa, a vitória, a restituição de Deus em sua vida. A Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Aleluia! Mas para que a fé possa operar em nossa situação, não há outra maneira, meu irmão, se você não obedecer a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que nesse tempo de isolamento, nós temos visto irmãos não honrando a palavra de Deus, mas temos visto também irmãos que estão firmes, estão honrando a palavra de Deus, e Deus está fazendo grandes milagres em nosso meio, milagres em cima de milagres. Os relatos que chegam até a mim não são de tristeza, não são de lutas, mas de vitória que Deus tem derramado sobre a vida do seu povo. Sabe, queridos, a fé é algo ativo, a fé não é algo passivo. A maioria das promessas de Deus, queridos, são
condicionais. Como é isso, pastor? Eu vou te falar. Você está aí comigo? Ele faz a sua parte, se você fizer a sua. Tem pessoas que querem de Deus que mude a sua situação, que mude a sua história, mas não faz por onde, não age mediante a fé. Em meio às circunstâncias, mostra a sua independência. Independência, eu sempre falo aqui, é fábrica de pecados. Tiago diz, no capítulo 2, verso 17: a fé, se não tiver obras, ela é morta. Sabe, queridos, nós estamos vivendo períodos de provas, período de testes. Tudo que acontece ao nosso redor parece ser contrário ao que Deus disse, e aparentemente não há nenhuma evidência para a nossa crença, para o exercício da nossa fé. E nesse momento vem a fé verdadeira, a fé que se apoia na palavra de Deus, a fé que se apoia na promessa de Deus. Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Vamos lá, eu quero finalizar em 1 Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. Olha o que Pedro fala: na qual vos alegrei grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob a pressão por causa das muitas tentações, para que, sabe por que essas lutas que você está passando? Sabe por que essas batalhas que a igreja está passando? Você está aí comigo? É para te deixar mal, é para acabar com você, é para te levar à falência? Não, é para provar a tua fé. Olha o que Pedro diz, aleluia, para que, verso 7, a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, aleluia, aleluia. Como muitos dentro da igreja que se dizem crente não vivem isso. Mesmo que provado com fogo, possa ser achado. Eu entendo o que Pedro fala aqui, possa ser achado, porque são poucos. São poucos. Possam ser achados em louvor, honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Você está comigo? Em louvor, em meio às circunstâncias, eu continuo adorando a Deus. Em meio às circunstâncias, eu continuo honrando a Deus, honrando das várias formas que a Bíblia nos ensina, honrando com os nossos sacrifícios, honrando com as nossas ofertas, honrando com os nossos dízimos, honrando com a minha vida, glorificando a Ele e agradecendo a Ele pela oportunidade de eu ser provado na minha fé, aleluia, e ser aprovado por Ele. Quantos estão sendo
sempre falo não reprovados, mas estão em recuperação. Eu espero que você que esteja nos assistindo nesse discipulado, viva essa palavra. Eu te chamo para você deixar de ser apenas um ouvinte e passar a ser praticante da palavra de Deus. Eu oro pela sua vida agora, para que você exerça a natureza de Deus. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, com a fé verdadeira, como o apóstolo Paulo declarou, uma fé evangélica, não uma fé apoiada em sabedoria humana, mas uma fé apoiada na natureza de Deus. Sabe, queridos, aleluia, a Bíblia diz, oh, xerebecalabalabaçô, com a fé, Ele lança sobre nós a sua fidelidade. Em nossas ocasiões de dúvidas e lutas, Deus é fiel e Ele não te abandona. Ele foi fiel a Tomé, Ele foi fiel a Pedro, quando a fé deles foi provada. Jesus não os abandonou. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 5: não te deixarei e não te desampararei. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa exercer a verdadeira fé no nome